fechou. Então, bom, pessoal, eu sou o Thiago, eu sou um aluno do quinto período da Ciência da Computação e eu também faço parte do grupo de estudo de programação competitiva. E hoje iremos falar sobre como a matemática vai aparecer em nossos problemas, né? Que para quem está começando, quem for procurar problemas em algumas plataformas como Bcrowd, Neps para resolver, vai se deparar muito com problemas envolvendo conceitos de matemática. Qual a importância da matemática nas maratonas de programação? Muitos problemas que a gente vê nas provas demanda muita capacidade de raciocínio lógico e abstração dos problemas, porque quando você se deparar com o problema, você tem que pensar muito bem na sequência de passos que esse problema tem que ser resolvido. Como, por exemplo, no determinado problema, eu tenho que começar lendo a entrada, aí, por exemplo, em problemas que tem alguma quantidade de casos, aí eu processo cada caso e para obter a saída eu tenho que trabalhar a entrada de tal maneira, seguindo passo a passo. Então, raciocínio lógico é uma grande capacidade que os maratonistas devem ter. Outro, outra parte, né, da matemática que é importante é as estruturas e as teorias que ela impõe. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui nessa aula que alguns conceitos da matemática são cobrados em alguns problemas, como, por exemplo, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Então, acaba que alguns conceitos da matemática aparecem bastante em alguns problemas que a gente for encontrar. E por fim, mas não muito menos importante, é a otimização e análise de algoritmos, que com o uso da matemática, a gente verá em próximas aulas como analisar o algoritmo que a gente produz. Como, por exemplo, a gente, por meio do uso da matemática, a gente pode estipular se o nosso algoritmo processa a entrada de uma maneira que não viole o tempo limite que o problema impõe para a gente. E então a matemática é útil nesse aspecto. E que a gente vai ver isso em aulas futuras aqui dentro do grupo de estudo. Uma primeira coisa que a gente, uma coisa matemática que a gente vai ver no aparecendo em alguns problemas é a parte de geometria. Onde aqui no slide aqui a gente tem um link aqui para uma imagem de material ó, que contém diversas fórmulas para diversas formas, seja da geometria plana, seja da geometria espacial. Vamos começar falando um pouco da geometria plana aqui. A gente tem algumas diversas formas aqui, como triângulo, quadrado, retângulo, e qualquer tipo de forma pode chegar a ser cobrada dentro de uma prova da maratona de programação. Então, por exemplo, a gente tem para as formas das formas da geometria plana, as fórmulas que você tem que mais ter em mente quando se tange a geometria plana é a questão da área e do perímetro das figuras. Como, por exemplo, pegar aqui o retângulo. Todo mundo está conseguindo ver a imagem tranquilamente? Esqueci de perguntar, perdão. Então, beleza. É, falando aqui da geometria plana, então, vamos analisar aqui ó, as fórmulas de perímetro e área da figura. O perímetro seria a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Então, por exemplo, aqui temos o quadrado. O quadrado é conhecido por ter 4 lados iguais, certo? Então, se eu sei uma medida do quadrado, do lado do quadrado, eu sei que ele tem 4 lados iguais, então basta eu somar a medida de um lado vezes 4, que, que vai dar o perímetro, certo? E a questão da área, na maioria das figuras planas, você vai ver um trabalho da área considerando a base e a altura, certo? Então, por exemplo, aqui o quadrado, a, a área dele, como a base e a altura são iguais, a área dele é o lado ao quadrado, certo? Mas vamos ver aqui, por exemplo, ó,
o círculo. O círculo trabalha esse conceito de área de perímetro de uma maneira diferente, porque ele tem uma medida específica, que é o π, e o raio, né? O π como uma constante e o raio como uma medida para calcular isso tudo. Então, então, no caso, o perímetro do círculo, assim, não tem nessa figura, mas o perímetro do círculo seria 2πr, e a área dependeria do raio também, que seria πr ao quadrado, certo? Então, aqui nesses casos da geometria plana, então, temos que focar em ver as áreas, as fórmulas de área e perímetro da figura. Agora, no que tange a geometria espacial, a gente tem aqui as formas de 3 dimensões, né? Que temos aqui os prismas, o cilindro, o cone, enfim. Aí as fórmulas que a gente tem que ter em mente dos, dos elementos que compõem aqui a geometria espacial seria o volume, a área total, a área lateral e a área da base, certo? No que tange aqui a geometria espacial. Então, pegando aqui o cilindro, por exemplo, a gente tem aqui que o volume é igual à área da base vezes a altura, certo? Sendo a área da base o 2πr ao... No 2 não, perdão. O πr ao quadrado. Você vê que como a área da base do cilindro é um círculo, então utilizamos a fórmula aqui do... Perdão, José. Área superficial de figuras geométricas aparece bastante, figuras volumétricas no caso. Então, o área superficial aparece bem de vez em quando, mas pode chegar a ser cobrado sim, viu? Porque a área superficial seria, né, área total, certo? Porque aí você tem a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Então seria cobrado também, beleza? Então aqui, ó, pegando aqui continuando aqui o caso do cilindro. Então a gente já viu, né, a área da base e o volume. A área lateral seria o entorno do cilindro, certo? Então a área lateral seria 2πr vezes a altura, certo? E a área total, você soma a área aqui das duas bases e a área lateral do cilindro, que você vai chegar aqui na área total. Então essas 4 medidas que você tem que ter em mente de cada aqui figura como que compõe aqui a geometria espacial, certo? Aqui, certo? Então aqui vamos resolver um exemplo simples sobre a área do círculo. Então vamos aqui ver o problema. Que a fórmula para calcular a área de uma circunferência é essa aqui, né? Que nem eu comentei, que é π raio ao quadrado. Ó, já falando aqui, ó, não esperem que o problema vai fornecer a fórmula de cálculo de área para vocês diretamente, tá? Como aqui estamos numa área aqui de aprendizado, existem problemas que já fornecem a fórmula direto para o cálculo, mas não é sempre que vocês irão encontrar dessa forma, certo? Então, considerando para este problema que π é igual a 3,1459. Então, ele já deu um valor para nosso π, né, que é a nossa constante. Efetue o cálculo da área levando o raio ao quadrado e multiplicando por π, certo? A entrada contém um valor de ponto flutuante, né, que é a variável raio, que aqui a gente já tem vendo as casas decimais, e apresentar a mensagem A igual seguido pelo valor da área, conforme o exemplo abaixo, com 4 casas após o ponto decimal. Certo? Utilize variável de dupla precisão e afim de final de linha, certo? Então, beleza. Puxar aqui ó, o meu code blocks, certo? Vou colocar aqui separado para ficar melhor. Pronto. Vocês estão conseguindo ver bem aqui o código, aqui o template? Ou vocês preferem que eu dê um pouco de zoom? Dá zoom? Beleza. Ou como é que funciona o zoom no code blocks, velho? Não testei a parte do zoom. Ah, pronto. Foi no scroll. Então, beleza, tá aqui. Certo?
Aumentar um pouquinho de zoom aqui também. Beleza. Então tá. Então a gente recebe aqui mais um pouquinho. Mais um pouquinho no código. Ah, beleza. Então, ó. Então vamos analisar aqui a entrada. A nossa entrada é um ponto flutuante, né? Que é o nosso raio, certo? Então a gente vai receber o raio. Então double raio. Vou receber aqui utilizando sem, certo? E a gente já tem aqui definição do constante aqui de π, né? Que é esse 3,14159. Então vamos colocar aqui também. Π igual a nosso 3,14159. E vamos calcular a nossa área, certo? Então a gente tem que a área é igual a π vezes raio ao quadrado, certo? Então área igual a π vezes raio de novo, né? Que resulta no raio ao quadrado. E por fim a gente vai dar um Cout, né, de A igual a nossa área aqui. E dando a quebra de linha. Certo? Então vamos executar aqui o código. Dar um zoom aqui também. Eu não sei como é que dá zoom no terminal. Padrões, propriedades. Vamos ver. Fonte. Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui o nosso 2. Retornou 12.505.664. Deu certo. Então, vamos executar novamente. É 100.64. Esqueci de uma coisa do problema, que é as 4 casas após o ponto decimal, certo? Então, para a gente colocar aqui as casas decimais usando sem e out, a gente tem que fixar o nossa variável que carrega o número e setar as casas decimais utilizando aqui set precision, passando como valor 4. Então, é isso. Agora vamos executar aqui, compilar e executar novamente. Para o 2 ainda está funcionando. Para o 100,64 agora está tudo certo, mostrando as 4 casas decimais. E para o nosso último caso ali fornecido pela Bcrowd, 150. E certinho, bateu. Então, beleza. Vamos enviar aqui então o nosso problema para ver se o Bcrowd aceita. Faixa pedestre. Não sei se aquilo ali é uma faixa pedestre, mas vamos ver se passa. Captacho foi bom com nós. Então vamos ver se vai ser aceito. E foi aceito. Aqui o nosso problema. Então beleza. Então agora vamos para a segunda parte. Agora então vamos aqui para a média ponderada. Média ponderada é um cálculo de média onde cada parcela que é trabalhada na média tem um peso. Então a gente trabalha que alguns valores valem mais do que os outros, certo? Então, por exemplo, para calcular a média ponderada, então eu multiplico o peso pelo valor que foi dado ali naquela circunstância. Eu faço isso para todos os pesos e todos os valores dados e somo eles. E o resultado que der, eu divido pela soma dos pesos, certo? Então, por exemplo, eu tenho que... O maior exemplo utilizado para esse caso é o exemplo de prova em alguma faculdade ou um ambiente acadêmico, certo? Então, vamos dizer que a prova 1 tem que peso 8, a segunda prova tem peso 5. E eu tirei 8 na primeira e
e 9 na segunda. Então, vou ter 8 vezes 8, 64, 9 vezes 5, 45, certo? Aí eu somo esses dois e divido pela soma dos pesos. Eu dividiria por 8 mais 5, 13. Entendeu? Aí eu faria esse cálculo. Aí aqui temos um exemplo aqui, ó, falando também um pouco da média ponderada aplicada no contexto acadêmico. Então, eu tenho uma prova de matemática com peso 1, certo? Uma prova de português com peso 2 e uma prova de conhecimentos específicos também com peso 2. Aí na prova de matemática eu tirei 10, na prova de português tirei 7, na prova de conhecimentos específicos tirei 8. Então, para calcular a média ponderada, eu multiplico a nota pelo peso, certo? Então, eu tenho 10 vezes 1, mais 2 vezes 7, mais 2 vezes 8, certo? Isso dividido pela soma dos pesos, né? Que é 1, 2 e 2. Então, 10 mais 14 mais 16, certo? Dividido por 5. Então, fazendo a soma que vou ter 40 sobre 5, então a média ponderada aqui deu 8. Beleza? Então, aqui vamos para também um exemplo aqui de uma questão do Bicrowd que trabalha com média ponderada. Aqui, leia dois valores de ponto flutuante de dupla precisão A e B, certo? Corresponde a duas notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5, né? E a nota B tem peso 7,5. A soma dos pesos, portanto, é 11. A soma que cada nota pode ir de 0 a 10, sempre com uma casa decimal, certo? O arquivo contém dois valores com uma casa decimal cada um. Imprima a média e a média do aluno, conforme o exemplo abaixo, com 5 dígitos após o ponto decimal e com espaço branco antes e depois da igualdade, né? Que no caso é isso aqui. Utilize variáveis de dupla precisão e, como todos os problemas, não esqueça de imprimir no fim da linha. Então, certo. Então, aqui vamos receber dois valores com uma casa decimal cada um, certo? Então, vou apagar aqui. Beleza. Então, vou receber dois valores, né? Double A e B. E eu vou calcular a média também aqui, certo? Então, vamos receber esses valores, sim, A e B. Para fazer o cálculo da média, então eu tenho que média igual a... Qual é o peso da nota A? 3,5, certo? Então, vou ter 3,5 vezes A mais... Né? Qual é o peso da nota B? 7,5. 7,5 vezes B. E eu vou ter isso tudo dividido pela soma dos pesos, certo? Então, qual é a soma dos meus pesos? Eu tenho que o peso da B é 7,5 e o peso da A é 3,5. Então, na verdade o problema deu a soma dos pesos aqui pra gente. Então, 11. E por fim, eu tenho que printar essa média com 5 casas decimais. Então, do fixed 7 precision 5 e endline. No caso eu tenho que printar também a palavra aqui, né? Média. Então, média igual fixed 7 precision e a média, né? Fechou. Vamos compilar e executar para ver se está dando tudo certo. Beleza. Então, primeiro os valores aqui, 5 e 0 e 7 e 1, certo? Então, média foi certinho, bateu. Beleza. Segunda. Temos 0 e 0, 7,1, certo? Então, a média aqui também bateu. E por fim, temos 10 e 10. Né, que como... Certo? Também vai dar 10. Então, fechou. Então, vamos aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Tá tudo certo, C++ 20, enviar. É bem pontuado, Gabriel. Foi uma questão que já caiu na Algar. Então, a gente nota, né, que a matemática também está bastante presente. Carro, 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 carro. Aí, ó.
vamos ver se passa. Passou. Então deu tudo certo. Aqui, agora, o próximo conceito que a gente vai ver é o cálculo envolvendo porcentagem. Assim, porcentagem é uma coisa que de vez em quando gera muita confusão, mas depois de um pouco de prática e tendo em vista o que eu vou falar, acaba sendo um pouco mais fácil. Que, por exemplo, se eu quero X%, por exemplo, se eu quero X% de Y, basta eu multiplicar o Y por X sobre 100, que, assim, que com o sentido disso é que, por exemplo, porcento. Porcento quer dizer que é por 100. Então, você multiplica por X sobre 100, certo? Agora, em relação a acréscimo. Aqui tem um acréscimo de X% em Y. Então, eu multiplico Y por 1 mais X sobre 100. Porque aqui, ó, fazendo uma distributiva, você tem Y vezes 1, que vai dar Y, mais Y vezes X sobre 100, que aí, no caso, você tem um acréscimo dessa porcentagem que eu expliquei aqui em cima, certo? E em relação ao decréscimo, é similarmente a isso. Se eu tenho um decréscimo de x% em y, basta eu multiplicar o y por 1 menos x sobre 100, certo? Que, no caso, vai dar y menos essa porcentagem daqui de cima, certo? Agora vamos resolver esse exemplo aqui, né? Salário com bônus. Então vamos ver aqui, ó. Faça um programa que leia o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês em dinheiro. Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o total a receber no final do mês com 2 casas decimais. O arquivo de entrada contém um texto, primeiro nome do vendedor e 2 valores de dupla precisão com 2 casas decimais, representando o salário fixo do vendedor e o montante total das vendas efetuadas por este vendedor respectivamente. Primo total que o funcionário deverá receber conforme o exemplo fornecido. Então, beleza. Então, a gente vai começar lendo o quê? A gente vai ter que ler um texto e 2 valores de dupla precisão. Então, vou ter o nome do vendedor, que é um texto. Então, vamos colocar aqui como string. E eu vou ter 2 variáveis de dupla precisão, que no caso vai ser o que? O salário fixo e o montante total. Então, eu já vou começar lendo essas 3 variáveis, certo? Então, eu vou ler nome, vou ler salário fixo e eu vou ler o montante, certo? Aí, agora eu vou calcular o salário final, né? Então, vamos declarar aqui, salário final. Então, vou ter que aqui, ó, de acordo com o meu problema, ó, vamos ver. Aqui, ó, sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre as vendas efetuadas, né, informa total receber no final do mês. Então, ele tem um salário fixo, certo? Então, esse salário fixo vai continuar sendo mantido, certo? Então, vou ter o salário fixo mais esse adicional da comissão. É um adicional de 15%, certo? Então, para a gente não ter erro na hora de calcular a porcentagem, eu tenho que 15% é 15 sobre 100, certo? Essa porcentagem vai ser em cima do quê? Vai ser em cima das vendas que ele efetuou. E a venda é vinda desse montante. Então, vou ter 15 sobre 100, né, vezes o montante. E por fim, eu printo. No caso, eu tenho que printar esse total aqui, certo? Cout total igual. No caso eu não copiei o R cifrão. Espaço
E vou ter o salário final. E o endline. Beleza. Assim que eu apaguei o return 0. Sempre bom manter o return 0, viu? Tem algumas plataformas que não aceitam sem um return. Então vamos executar aqui para ver se o nosso problema bate. Então tá. Temos aqui o João. Ele tem um salário fixo de 500 e as vendas deram 1.230,30. Total deu de 500. Mas então qual o erro aqui dentro do nosso problema? Então, ó, vamos reler aqui. Faça um programa que leia o nome de um vendedor, salário fixo total de vendas efetuadas por ele no mês em dinheiro. Sabendo que esse vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informa o total a receber no mês com 2 casas decimais. Então, vamos ver se o cálculo do percentual está certo aqui, ó. Então, vamos dar um Alt aqui para conferir. Alt. Vamos lá. Vamos conferir, ó, João 500 1230,30 a 0. Vamos ver, será que tem algum problema envolvendo getLine? Enfim. Porque em questão... Ah, no caso, entendi. Eu tenho que converter aqui para decimal para poder fazer a divisão para retornar um valor decimal para eu multiplicar com um montante para não atrapalhar a conta, porque se eu fizer isso aqui, ó, vai retornar 0 porque eu estou dividindo inteiro por inteiro. Então, como vai dar 0, alguma coisa e vai arredondar para baixo, aí dá 0. É por isso que eu tenho salário fixo aqui sendo retornado. Aí esse é o problema aqui que a gente estava enfrentando. Então agora vamos ver se agora dá certo. Ah, eu coloquei um O sem querer. É só uma questãozinha de conversão que a gente tem que ficar atento. Então vamos lá. Ah, tava bugando aqui o terminal. João 500 e 1230,30. Ah, basta. Desculpa, digitei errado sem querer. Então, vamos lá. Vamos já copiar aqui direto para não ter erro. Vamos lá. Copiar. Vamos printar aqui. Temos aqui 684,545. Ah, faltou ajeitar as casas decimais, né? Então, sim, já é um pouco complicado mesmo. Você tem que sempre ficar de olho nas casas decimal. Aqui, fixed, set precision, 2. 2 casas. Vou fechar aqui. Então, bora. Vamos colocar aqui 6.800, assim, 684,54. Beleza. Então, vamos testar a nossa segunda. Retornar 700. Beleza. E, por fim, esse caso aqui. 1.884,58. Beleza. Então, vamos enviar aqui para ver se nosso problema passa. Então, vamos lá. Então, carros. Carro. Então,
beleza. Aí, errei, captacha. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Vamos ver. Bicicleta. É. Uai. Então tá, vamos selecionar o ônibus. Hidrante. Pezinho do hidrante, espera que conte. Ô, captacha. Eu não quero que isso seja um semáforo. É no semáforo. Aí, finalmente. Aí. Vamos ver se passa. Aí, passou. E mais um problema resolvido. Então, vamos aqui continuando. Agora a gente vai para a parte de logaritmo. Estamos passando aqui essa parte de logaritmo porque estamos aqui aproveitando que a gente está falando um pouco de matemática e vai ser um conteúdo utilizado para a gente olhar a questão da complexidade no nosso código, que nada mais é que o tempo estipulado para assim, o tempo que a gente estima que o nosso código consegue resolver um determinado problema. Então a gente está passando a questão de logaritmos para poder explicar um conceito mais adiante. Então, o que vem a ser o logaritmo? O logaritmo é o expoente ao qual uma base deve ser levada para resultar em um número. Então, aqui analisando aqui a forma que um logaritmo é expresso, a gente tem o logaritmo de um número em uma base. Então, por exemplo, a gente tem aqui o logaritmo de 36 na base 6. Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir que número não. 6 elevado a que número resulta em 36. Então, 6 elevado a quanto dá 36? 6 elevado a 2. Então, logo, o logaritmo de 36 na base 6 é 2. Porque 6 elevado a 2 resulta no 36, certo? E logaritmo de 16 na base 2 seria 2 elevado a que número chega no 16. Então, seria 4. Então, 2 elevado a 4 é o 16, certo? Então, ó, seguindo, a gente tem algumas propriedades relacionadas aos logaritmos. A gente tem que um logaritmo de 1 na base B é igual a zero, porque todo número elevado a zero resulta em 1, certo? Então, se a gente tem log de 1, então o resultado logarítmico vai ser sempre zero, certo? Então, log de B na base B. B elevado a quanto que dá B? B elevado a 1, certo? Então, se eu tenho log de um número na base dele mesmo, então isso resulta em 1, certo? Agora, se eu tenho um log de B elevado a K na base B, então, relembra o conceito de logaritmo. B elevado a quanto chega a B elevado a K? O K, né? Porque B elevado a K igual a B elevado a K. Então, resulta aqui nesse K. Então, se eu tenho agora B elevado a um logaritmo de um número na base B. Então, assim, se eu... Aqui nesse cálculo eu descubro que número elevado a B dá M, certo? E se eu estou elevando B pelo número que eleva ele e faz chegar até M, então logo o resultado vai ser M. Entendeu? Agora, se eu tenho logaritmo de uma multiplicação em uma determinada base, então eu posso transformar essa multiplicação em uma soma de logaritmos na mesma base. Então, log de B vezes C na base A, então eu tenho log de B na base A mais log de C na base A, certo? Agora indo para a divisão é o contrário. Se você tem o logaritmo de uma divisão, você transforma isso numa subtração. Então aí o logaritmo de B na base A dividido... Não, pera. Logaritmo de B dividido por C na base A é igual ao logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A, certo?
Agora, se eu tenho logaritmo de um número elevado com expoente, você pode colocar esse expoente na frente do logaritmo multiplicando. Então esse n saiu daqui do expoente de b, veio para cá multiplicando, certo? Aí agora, se eu tenho um expoente na base, você divide o logaritmo por esse expoente, certo? Então, se eu tenho o logaritmo de b na base a elevado a m, você pode fazer log de b na base a dividido por m, certo? Entendeu? É, pior que é muita regrinha mesmo. Aí vocês podem imprimir essas propriedades de logaritmo no notebook de vocês, seja tanto essas propriedades aqui em logaritmo, seja aquela imagem que eu mostrei para vocês, né, sobre as fórmulas em relação à geometria plana, espacial. Aí vocês podem acabar imprimindo. Assim, infelizmente não tem exemplo, né, de programa envolvendo logaritmo. Como eu havia dito, logaritmo é mais um conceito que a gente vai utilizar mais adiante para análise de complexidade dos algoritmos que a gente pode acabar desenvolvendo, mas vai ser um conceito bem útil para a gente, mesmo assim. Agora vamos para mínimo múltiplo comum, certo? O MMC de dois números seria o menor número que é múltiplo comum dos números que eu estou trabalhando no MMC, certo? Então, pegando um exemplo, eu quero achar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15. Aí eu tenho que analisar os números múltiplos de 12 e os números múltiplos de 15. Então, aqui, analisando os números múltiplos de 12, eu tenho 12, 24, 36, 48, 60, por aí vai, certo? E analisando os múltiplos de 15, eu tenho 15, 30, 45, assim em diante. Enfim, eu vejo aqui que os números que aparecem nos dois conjuntos aqui, né, nessa análise, eu tenho aqui o 60 e o 120 presente nos dois, certo? Mas prestem atenção, eu quero o mínimo. Então, dentre esses que eu achei que é pertencente aos dois conjuntos, qual que é o menor número entre eles? É o 60, certo? Então eu tenho que o mínimo múltiplo comum de 12 e 15 é o 60, certo? E para fazer o cálculo do MMC no nosso código, a gente já tem uma função embutida na biblioteca bits, que é essa função aqui, ó, LCM. Então, para eu mostrar aqui, ó, para a gente tirar a prova, vamos pintar aqui, ó, cout LCM entre 12 e 15, certo? Então é para retornar o nosso 60. Então, executando aqui, a gente tem aqui o 60 sendo retornado como mínimo múltiplo comum entre esses dois números. E agora, sendo o máximo divisor comum. Opa, perdão, apresentei do primeiro slide. Agora, então, o máximo divisor comum. É similar ao MMC, mas só que de uma maneira diferente. Que no caso, o máximo divisor comum de dois números é o maior número que divide ambos, certo? Então, voltando aqui, utilizando 12 e 15 como exemplo de novo, mas só que no cálculo do máximo não, né? Perdão, seria o maior divisor comum, perdão. Mas enfim, analisando os divisores de 12 e 15 como divisores de 12, aqui eu tenho um conjunto limitado, né? Não, não vai infinitamente que nem o conjunto dos múltiplos, mas aqui como divisores de 12, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. E como divisores de 15, eu tenho 1, 3, 5 e 15. Então, os divisores que estão presentes em ambos os conjuntos são o 1 e o 3, certo? Aí, como eu quero o maior divisor comum, dentre os que eu encontrei que são comuns aos dois, qual é o maior? É o 3, certo? Então, eu tenho que o maior divisor comum entre 12 e 15
é o 3, certo? E para calcular o máximo divisor comum entre alguns números no código, a gente utiliza a função GCD, certo? Então vamos fazer o teste aqui, ó. Ao invés de fazer o LCM, né, que é o mínimo múltiplo comum, então vamos utilizar o GCD aqui. E executando, a gente tem que o maior divisor comum é o 3. Bateu, certo? Vamos lá. Agora a gente tem um exemplo aqui para resolver de MDC, certo? Então aqui a gente tem esse exemplo aqui, figurinhas. Aqui. Ricardo e Vicente são aficionados por figurinhas. Nas horas vagas eles arrumam um jeito de jogar um bafo ou algum outro jogo que envolva tais figurinhas. Ambos também têm o hábito de trocarem as figurinhas repetidas com seus amigos e certo dia pensaram em uma brincadeira diferente. Chamaram todos os amigos e propuseram o seguinte: com as figurinhas em mãos, cada um tentava fazer uma troca com o amigo que estava mais perto, seguindo a seguinte regra: cada um contava quantas figurinhas tinha. Em seguida, tinham que dividir as figurinhas de cada um em pilhas do mesmo tamanho, no maior tamanho que fosse possível para ambos, certo? Então, no maior tamanho que fosse possível para ambos, é que a gente, para essa frase, encontra uma aplicação de MDC, certo? Porque a gente vai dividir a pilha de ambos no maior tamanho possível, certo? Então cada um escolhe uma das pilhas de figurinhas do amigo para receber. Por exemplo, se Ricardo e Vicente foram trocar as figurinhas e tivessem respectivamente 8 e 12, ambos dividiam todas as figurinhas em pilhas de 4 figurinhas. Aí, como o Ricardo tem 8, ele teria 2 pilhas, dividindo por 4 figuras. Como o Vicente tinha 12, retornaria 3 pilhas. E ambos escolheriam uma pilha para receber. Tá, beleza. Aí, como entrada, vou ter um inteiro n, indicando o número de casos. Cada caso teste contém inteiros F1 e F2, indicando a quantia de figurinhas que podem trocar. Para cada caso, haverá um valor na saída representando o tamanho máximo da pilha, né, que a gente pode montar. Então, beleza. Então aqui eu recebo um inteiro n. Beleza. Então vou receber o meu n. Aí depois vou ter cada caso de teste contendo os inteiros F1 e F2. Então aqui temos aqui F1 e F2. Beleza. Então, vamos, assim, F1 e F2 tem que ser coletado para cada caso de teste. Então, enquanto eu vou fazer pelo for aqui, então, é mais fácil de entender. For int i igual a 0 e menor do que n e mais. Certo? Eu vou ler esses dois números, né? F1 e F2. E no fim, eu vou printar, né, o maior divisor comum entre eles para formar essas pilhas, né? Então eu vou printar aqui da cout o GCD de F1 e F2. E uma coisa que eu não citei nas questões de função e de mínimo múltiplo comum e MDC é que você não precisa se preocupar com a ordem dos parâmetros. Você não precisa, por exemplo, passar o maior primeiro, o menor depois. Você pode passar em qualquer ordem os parâmetros que você tem, que vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, executando aqui, ó, vamos lá. Então, temos aqui 3, agora o MDC de 8 e 12 é o 4, 9 e 27 é o 9, e 259 e 111, temos aqui o 37. Então, passou dos nossos 3 casos. Essa função funcionaria para o MCMDC para mais de 2 parâmetros? Sendo sincero, eu nunca testei, mas vamos testar aqui então. Então vamos recortar isso aqui, ó. O GCD entre 2, 4 e 8.
Vamos ver se funciona. Não. No caso não funciona mesmo não. Ele só aceita 2 mesmo. Aqui, ó, se eu passar somente o 2... Ah, paguei o 4 sem querer. Se eu passar só 2 e 4, então acaba não funcionando. Que aí se fosse nesse caso, para englobar o 8, aí eu teria que fazer um GCD entre o maior divisor comum vindo nisso daqui e passando o 8 depois. Entendeu? É isso mesmo, Eliandro. Funcionaria dessa forma. Que aí aqui iam manter o 2 aqui como maior divisor comum. No caso, assim, se estipulasse para essa função para aplicar em mais números, aí você aplicaria um for, por exemplo, aí dentro do for, aqui, ó, você teria, assim, simulando, né? O for seria igual a 0 e menor do que n, sei lá, e mais. Aí, por exemplo, teria que colocar uma variável começando com um infinito, assim, tipo, sei lá, um valor muito grande. Assim, na verdade, não um valor muito grande, mas enfim, eu poderia começar, sei lá, como a minha resposta como o primeiro elemento de um vetor, né? Que aí eu já poderia englobar como o maior divisor. Aí eu poderia transformar a minha resposta no para verificar o maior divisor entre a resposta que eu tenho e a posição atual do vetor, né? No caso, como eu já trabalho com 0, então começo com 1 aqui. Aí dessa forma você calcularia uns infinitos, assim, maior divisor comum entre uma infinidade de números, entendeu? Aí funcionaria dessa forma. Porque eu já calculo o maior divisor comum em cima do resultado do maior divisor comum anterior. Beleza? Então, voltando lá ao nosso código do problema. Eu acho que não tem no Ctrl V não, né? Não. Aí voltando, testando novamente aqui para garantia. Vamos lá. Temos aqui 3, 8 e 12. 4, 9, 27. 9 e 259, 111, 37. Então, beleza. Então aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui bicicleta, bicicleta, bicicleta. Bicicleta mais bicicleta. Beleza. E captar. E vamos lá. E deu certo. Nosso programa, nosso código passou. Então aqui, para essa aula, a gente tem aqui alguns exercícios para vocês poderem continuar treinando, certo? Aqui temos 3 questões aqui envolvendo geometria, cálculo de área. Aqui uma questão envolvendo média ponderada. Aqui uma questão envolvendo porcentagem. Aqui mais outras 2 questões para vocês treinarem. E essa última questão envolvendo maior divisor comum também. Beleza?
Então agora a gente vai disponibilizar um formulário para vocês estarem preenchendo para a gente depois ir correr atrás para contabilizar horas de atividades complementares aqui dentro do grupo de estudo. Aí o Jean disponibilizou o formulário para que vocês possam preencher. Então, tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Ah, que isso. Eu que agradeço pela atenção, viu? Eu, e e eu conto com vocês aí na semana que vem. Fechou? Então, muito obrigado a todos, viu? Um abração aí.